Então abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Vamos continuar a nossa exposição. Agora vamos estudar hoje a seção que corresponde aos versículos 5 a 8. Então, em Tiago 1, 5 a 8 é o texto que nós vamos estudar hoje. Para começar, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Essa pergunta é a seguinte: você já comprou gato por lebre? Já ouviu essa expressão? Comprar gato por lebre? Essa expressão, ela fala de uma compra que inicialmente visava um produto de qualidade, mas que acabou sendo um investimento em um produto extremamente inferior ao pretendido. Um exemplo disso é uma história que eu cresci ouvindo na minha família. Meus parentes me contaram que certo dia um vendedor ele chegou na nossa casa e nas casas lá da nossa cidade, lá no Preá, lá em Cruz, oferecendo uma essência aromática. Segundo ele, essa essência ela deveria ser colocada no guarda-roupas. Era uma substância cheirosa e diferente, negocinho verde, legal, todo mundo gostou. Durante certo período, meu pai comprou bastante essa essência aromática e os nossos guarda-roupas lá estavam cheios dessa essência. Mas um dia se espalhou na cidade que, na verdade, a substância vendida por aquele homem não era tão nobre e nem agradavelmente aromática. Foi descoberto que, na verdade, o vendedor ele usava, para ser cordial, respeitando a dignidade do púlpito, esterco de jumento moído em saquinhos com perfume em cima, e ele vendia como substâncias aromáticas. As pessoas que compraram aquele produto ficaram revoltadas e se sentiram extremamente lesadas. Em situações como essa, se diz que a pessoa ela comprou gato por lebre. Essa expressão ela se originou em tempos de guerra, em que pessoas vendiam carne de gato como se fosse carne de lebre. Eles eram parecidos quando tiravam o couro, de modo que muita gente comprava. Então, você alguma vez já comprou gato por lebre? Talvez se eu desse a oportunidade aqui, todos contariam uma história de momentos em que foram enganados, em que fizeram compras e que o que receberam era totalmente inferior ao que desejavam. E a verdade é que, se a gente for analisar de uma perspectiva mais ampla, existem várias áreas da nossa vida em que isso pode acontecer. Várias áreas da nossa vida em que a gente busca algo, vai atrás e quando recebemos é algo extremamente inferior. E uma das áreas em que isso muitas vezes acontece e é nítido é a busca do homem pela sabedoria. Hoje, a propaganda que promete a sabedoria é grande. Pessoas oferecem conselhos, mantras, apontam para mestres que têm uma sabedoria milenar. Muitos falam sobre religiões, muitos falam sobre elementos ocultos à maioria que escondem a real sabedoria. Mas nessa busca por conhecimento, muitos acabam comprando gato por lebre. Eles se cercam de conhecimento, mas esse conhecimento é infrutífero. Eles se cercam de conselhos, mas os conselhos são tolos. Eles se ocupam e dedicam-se, mas o resultado daquela sua empreitada, do seu trabalho ali é quase nulo. Muitas pessoas têm se esforçado por encontrar sabedoria, mas o que acabam encontrando nesta busca por sabedoria é um vazio quase completo. A verdade é que muitos têm propagandeado e oferecido a sabedoria, mas o que temos visto é uma sociedade cada vez mais louca e tola. Então, onde está a sabedoria? Como encontrar sabedoria nestes dias maus? Onde está a verdadeira sabedoria? É exatamente esse o assunto que Tiago vai tratar nessa sessão que nós estudaremos nesta carta hoje. Nessa sessão que corresponde aos versículos 5 a 8, Tiago vai mostrar aos cristãos da dispersão 3 ações que devemos ter, que devem marcar a nossa vida, se nós desejamos verdadeiramente encontrar uma sabedoria frutífera e real, para que na nossa busca pela sabedoria, a gente não compre gato por lebre. Nós faremos isso nesse estudo, mas antes disso nós vamos orar. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado por Teu amor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Seja conosco nessa noite, nos instrua, nos ensine,
nos ajude a nos aproximarmos da sabedoria, Pai. É isso que eu te rogo. Seja com a tua santa igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te rogo. Amém. Vamos ao texto. Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. O texto diz o seguinte: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, então, esse texto ele vai aqui mostrar 3 ações que devem marcar a vida de alguém que deseje buscar a real sabedoria, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que pode mudar vidas. Mas antes da gente prosseguir para o estudo específico do texto, é importante que a gente defina os termos. Porque o que é que nós estamos tentando comunicar quando usamos aqui o termo sabedoria? O que é sabedoria? Para me buscar algo, é essencial que pelo menos antes eu saiba o que aquilo é. Então, antes de tudo, vamos definir o que é sabedoria. E para que a gente defina o que é sabedoria, talvez seja interessante a gente iniciar por compreender o que não é sabedoria. Em primeiro lugar, nós devemos entender que sabedoria não é o acúmulo do conhecimento. Muitas pessoas acham que se alguém tem muitas informações sobre determinada área, isso faz da pessoa automaticamente alguém sábio naquela área. Então, alguém que estudou durante muito tempo direito é alguém sábio na área do direito. Alguém que estudou há muito tempo medicina é alguém sábio na área da medicina. Alguém que é casado por um longo tempo é alguém sábio na área do casamento. Alguém que tem 30 filhos é alguém sábio na área da criação de filhos, porque aquela pessoa teve contato com diversas situações que lhe ofereceram conhecimento, logo ela é alguém sábia. Então, irmãos, o que nós temos aqui não é esta ideia, não é isto que a gente entende por sabedoria. Sabedoria não é o acúmulo do conhecimento. O acúmulo do conhecimento pode ser definido como entendimento. Então, você pode entender bem um assunto, mas não ser sábio quanto a ele. Quer que eu dê um exemplo? Quantos pastores não leem a Bíblia toda, diversas vezes, e vivem vidas imundas? Quantas pessoas, depois de 30, 40 anos de casados, não chegam ao divórcio? Quantos pais não têm 10 filhos e não conseguem dar sequer um conselho adequado quanto à criação de filhos? Então você pode ter muito entendimento, inteligência, conhecimento em uma área e ainda assim não ser sábio. Então, em resposta a isso, alguns vão definir sabedoria como a aplicação do conhecimento. Mas ainda esta definição é uma definição um pouco vaga, porque você pode aplicar o seu conhecimento de um jeito positivo ou de uma maneira negativa. Deixa eu dar aqui um exemplo de uma aplicação de conhecimento terrível. Lá na nossa região, lá na minha cidade de Cruz, tinha um seminário. Ainda existe hoje, esse seminário está em reformulação. Esse seminário, ele foi onde eu estudei, o Instituto Bíblico Antioquia. Esse seminário ele ficava na comunidade de Paraguai, que é uma comunidade de Cruz, e essa comunidade, durante muitos anos, por ter o seminário, foi muito assistida por diversos missionários. Então, tinham muitos missionários lá naquele lugar. E o Paraguai é um lugar que tem um animalzinho que eu não gosto muito, não tenho contato com eles, e se estiver num ambiente eu perco a calma, que são os morcegos. Então, lá no Paraguai tem um problema sério com morcegos. E os missionários lá, chegaram um casal, começaram a sofrer com um problema de morcegos. Então, tinham 2 rapazizinhos na rua, 2 crianças, 2 jovens, e eles fizeram uma proposta para aquelas crianças. Eles propuseram para eles que eles fossem no telhado e matassem morcegos, e a cada morcego que eles matassem, eles dariam o equivalente a R$1. Faz algum tempo essa história. Os garotos passaram a manhã inteira e não conseguiram matar nenhum morcego. No momento da tarde,
eles conseguiram, enfim, matar o primeiro morcego. E com esse morcego, eles fizeram a vida. Porque eles passaram 3 dias, o tempo todo descendo esse morcego, dizendo, matamos um. E aí eles, tá aqui o seu dinheiro. Aí guardavam o morcego, matamos outro. Então passaram 3 dias só com esse morcego. Então eles usaram o entendimento deles, aplicaram, mas para o mal. Isso não é sabedoria. Então o que é sabedoria? Sabedoria, aqui, como vamos referir, é a capacidade de tomar corretas decisões e ações baseados no conhecimento que se tem. Então, a sabedoria é a correta aplicação, a aplicação boa do seu conhecimento. Deixe-me ser mais claro. Você sabe, talvez, como uma boa esposa deve ser. Você sabe, talvez, como um bom marido deve ser. Você talvez saiba como um bom cristão deve ser. Mas como é que você pode ser essa pessoa que você sabe como é? É exatamente aí que a sabedoria entra. Porque a sabedoria tira esta pessoa do mundo ideal, do campo da utopia, do campo das ideias, e torna a cada um de nós essa pessoa. Então, como é que nós podemos ser sábios? Como é que nós podemos aplicar o nosso conhecimento corretamente às diversas situações da nossa vida? É exatamente esse o assunto do texto, e Tiago vai aqui apresentar 3 ações que nós devemos tomar se quisermos obter a sabedoria. E a primeira dessas ações, ela se encontra na parte A do versículo de número 5, que diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Primeira ação, se você quer ser sábio na sua vida. Primeira ação indispensável para você. Aqui é a base. Sem essa ação você não vai conseguir ser sábio de modo algum. Que ação é essa? Em primeiro lugar, se queremos obter sabedoria, segundo Tiago, nós devemos buscar sabedoria no lugar correto. Em primeiro lugar, buscar sabedoria no lugar correto. Esse contexto já é familiar para cada um de nós, e aqui nós sabemos que os irmãos que liam estas palavras, em primeira instância, a audiência original de Tiago, eram irmãos que estavam enfrentando sofrimentos. Eles estavam desterrados, longe da sua pátria-mãe, alguns deles, longe do conforto do seu lar, ameaçados de perigos, correndo o risco de enfrentarem violências físicas reais. A possibilidade da morte para eles não era uma ideia possível, mas era uma expectativa constante, porque a qualquer momento eles podiam perder suas vidas. Então eles estavam sofrendo. O sofrimento para muitos deles veio de modo repentino. Herodes tinha levantado a grande perseguição, o povo estava sofrendo duramente, e Tiago, então, sabendo disso, ele entendia que aqueles irmãos corriam um sério risco de não aplicarem corretamente aquilo que sabiam. Deste modo, ele aponta para eles onde encontrar as chaves para o agir correto, onde encontrar as chaves para a verdadeira e correta aplicação do seu entendimento. Ele os adverte a encontrarem sabedoria em Deus, a fonte correta, o lugar correto ao qual devemos buscar quando desejamos, quando precisamos, quando ansiamos por sabedoria, é o Senhor. Tiago vai dizer, se alguém deseja, se alguém precisa, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. E com isso, Tiago, ele não está estimulando aqui uma vocalização. Tiago não está aqui simplesmente dizendo, fale assim, Deus, me dê sabedoria. A ideia de Tiago não é meramente que a gente deve falar para Deus, me torne sábio. A ideia dele não é simplesmente você falar algo, mas a ideia de Tiago aqui, ela implica em um comprometimento, ela implica em uma prioridade, ela implica em uma noção de primazia, porque aqueles irmãos, eles não deviam pedir a outros, senão a Deus, mas a fonte única, exclusiva, primária, mais profunda, na sua busca pela sabedoria, deveria ser Deus. A ideia que Tiago aqui apresenta é a de que os irmãos, na sua busca pela sabedoria, deveriam fazer de Deus sua fonte. Irmãos, isso é verdade para a nossa vida. Você quer ser sábio? Você quer ser alguém reconhecidamente sábio? Não somente para ter uma fama bela, mas para saber
desempenhar a melhor performance nas mais variadas questões da vida, se você quer ser sábio, o primeiro passo é esse. É você buscar sabedoria no lugar certo. E esse lugar certo é Deus. Isso tem algumas implicações. Em primeiro lugar, nós devemos buscar sabedoria em Deus e não em nós mesmos. Muitas pessoas acham que a sabedoria, ela é um processo natural da vida humana, assim como as cãs, como o cabelo branco é. Algumas pessoas acham que, assim, o passar do tempo, ele vai necessariamente nos conferir sabedoria. Por exemplo, quando eu era criança, eu imaginava como seria a minha barba. Não tenho barba. E não é porque eu tiro, não, porque às vezes eu deixo crescer, nasce só aqui. Fico muito triste com isso. Mas fazer o quê? Mas não é um processo necessário na minha vida. Eu pensei que seria, mas não é. Muita gente faz isso em relação à sabedoria. Acha que o passar do tempo vai lhe tornar sábio. Acha que o passar do tempo vai lhe tornar uma esposa capaz, um marido excelente, um pai que vai agir corretamente nas mais variadas situações. Muitas pessoas acham que a sabedoria, ela é um processo natural do desenvolvimento do ser humano. De modo que, quando eu sou criança, eu não sou sábio. Quando eu sou jovem, eu sou menos sábio ainda. Quando eu fico adulto, eu começo a ser sábio. E quando eu me torno velho, não tem alternativa. Eu serei alguém sábio. Muitas pessoas, então, buscam a sabedoria em si mesmo, na sua mudança de performance, na sua maturidade, ou num senso espiritual de positividade que faz acreditar que, com o passar do tempo, ela se tornará melhor. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para você, para deixar bem clara essa verdade. O que é que acontece com você se você passar um dia sem tomar banho? Você quer dar o testemunho? O que é que está acontecendo com você hoje? Estou brincando. O que acontece com você se você passar 2 dias sem tomar banho? A esposa reclama. Acreditem. Se você passar 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos, aí está igual, existia uma qualidade de monges que eram, salvo me engano, os anacoretas. Tinha 2 tipos de monges da antiguidade cristãos. Os cenobitas, que os que viviam, e existiam os anacoretas. Eles passavam o tempo todo, ainda tinha um outro tipo, acho que era os... não vou lembrar não. Mas tinha uns que viviam pendurados em torres. Eles ficavam pendurados em torres e eles não desciam para nada. Você pergunta como é que eles comiam? Os bichos começavam a pousar nele, eles comiam os bichos que pousavam nele. Então era um negócio terrível, o pessoal saía correndo atrás, dizendo que era santo, santo. A história da igreja tem dessas peculiaridades. Então o que acontece se você passar um bocado de tempo sem tomar banho? O que acontece é algo simples. O seu corpo ele vai começar a exibir características terríveis. Terríveis mesmo. Porque o passar do tempo, o processo natural, ele não necessariamente nos leva a uma boa condição. Ele nos leva a uma condição pior. Então, irmãos, o ser humano por si só, entregue a si mesmo, com o passar do tempo, ele não vai ser mais sábio. Ele só vai encontrar maneiras mais sofisticadas e diferentes de fazer o que é errado. Então você não deve achar que o que dizem nos filmes é verdade, que existe em você uma força interior capacitadora e que o que você precisa é acreditar em você mesmo. Muitos pastores têm dito isso hoje. Muitos do chamado movimento coaching cristão têm dito que o que você precisa é crescer, é acreditar no seu potencial. Mas não. Se você quer fazer uma boa aplicação do seu conhecimento, a chave para isso é Deus e não você mesmo. Não sua performance, não a maturidade que você um dia atingirá, mas Deus. Em segundo lugar, esta verdade que devemos buscar a sabedoria primeiramente em Deus, implica que a sabedoria não está necessariamente nas diversas ciências produzidas pelo homem. Eu não estou dizendo com isso que as ciências não têm o seu valor. Existe verdade na política, existe verdade na psicologia, na sociologia, existe verdade nas ciências que o homem tem desenvolvido ao longo da história. Mas essa verdade, ela só é legítima, principalmente em aspectos comportamentais, se ela concordar com o que Deus diz em sua palavra. Irmãos, muitas pessoas hoje têm terceirizado instruções éticas e morais que dizem respeito ao Senhor. Muitos crentes
têm uma ávida resposta quando se deparam com casos difíceis, e essa resposta, ela implica em uma terceirização de responsabilidade. Alguém chega para você com depressão e diz: eu não consigo dormir à noite, eu estou todo me tremendo, meu coração palpita rápido, minhas mãos ficam geladas, eu fico com pensamentos negativos o tempo todo. Essa pessoa chega para alguém que é servo de Deus e pergunta: o que fazer? E a resposta que ela ouve é: procure um psicólogo, procure um terapeuta, procure um psiquiatra, procure alguém que saiba entender alguma coisa, que lhe dê um remédio para você dormir. Só não fique nesta condição. Muitas vezes a gente tem terceirizado padrões comportamentais e soluções para a vida que estão na palavra de Deus. Irmãos, as ciências que existem no mundo, elas são verdade, mas só são verdade se são verdade de Deus, porque toda verdade é verdade de Deus. Alguém disse certa vez que os estudiosos do mundo, eles sobem a montanha do conhecimento com duras penas, a subida é árdua, os joelhos fraquejam, os pés vacilam. E quando eles chegam lá em cima, depois de muita conjectura, pensamento, depois de muita projeção mental, eles encontram ali um acampamento povoado pelo povo que segue a palavra de Deus. Porque a sabedoria verdadeira, ela não se encontra primariamente nas diversas ciências, mas sim em Deus. Em terceiro lugar, nós não devemos buscar sabedoria nos nossos relacionamentos. Muitas pessoas, deparando-se com questões complexas da vida, são ávidas para buscarem ajuda em amigos, em colegas, em alguém que você sabe que já passou por aquela situação. E isso por si só não é algo ruim, mas o problema é quando a sua fonte primária é aquele conselho daquele amigo. Então, ao invés de buscarmos o que o Senhor diz, nós buscamos por vezes o que deu certo para alguém. Tenho um filho, meu filho está ameaçando tocar fogo na minha casa. O que é que eu faço? Eu vou conversar com alguém que teve já esse problema. E muitas vezes as pessoas se contentam simplesmente com um relato de uma história, sem buscar o que a palavra de Deus nos diz. Conselhos de amigos têm valor, mas só o conselho de Cristo pode gerar uma transformação real. E se você recebeu um conselho de alguém que transformou radicalmente a sua vida, saiba que a pessoa que lhe deu esse conselho, sem saber, estava concordando com o que o Senhor diz. Irmãos, talvez vocês não sejam sábios das mais diversas áreas da vida de vocês, porque vocês têm buscado a sabedoria nos lugares errados. E somente em Deus você pode verdadeiramente encontrar a sabedoria. É isso que Tiago está dizendo para aqueles irmãos. Vocês estão sofrendo? Estão passando por uma peleja grande? Estão passando por uma situação difícil? Não aprenda a lidar com essa situação baseado em você mesmo, nas suas inclinações, no seu coração. Não aprenda a lidar com você mesmo baseado no que outros podem dizer, nem na maneira como você já viu alguém passar. Mas busque a melhor forma, o melhor procedimento para agir nessa situação em Deus. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Então, em primeiro lugar, se queremos obter a sabedoria, devemos buscar a sabedoria no lugar correto, que é Deus. Mas o texto continua, e na continuação do texto podemos encontrar uma segunda atitude, uma segunda ação, melhor, para qualquer, que deve marcar a vida de qualquer um que queira encontrar a sabedoria no fim da sua jornada. E a parte B do versículo 5 vai nos dizer algo. Ela nos diz o seguinte: a parte A disse: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Parte B: que a todos dá liberalmente, em nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Em segundo lugar, se queremos obter sabedoria, devemos buscar a sabedoria com o pensamento correto. Além de buscar na fonte correta, você deve buscar com o pensamento correto. Tiago diz aqui que todos os que buscam sabedoria em Deus
encontram. E a gente pode entender esse todos de algumas maneiras. Você pode entender o todos como simplesmente a descrição de uma massa, de uma multidão. Como quem diz, olha, você quer encontrar Deus? Se junte a esta multidão e esta multidão vai encontrar sabedoria em Deus. Mas a gente pode entender também esse todos de um modo particular, compreendendo que existe solução em Deus para os dilemas e para as dinâmicas de oscilação emocional, para as questões específicas de qualquer pessoa deste mundo. Todos, ou seja, não importa em que condição a pessoa esteja, para todos existe uma solução na sabedoria de Deus. Não existe nenhuma área da vida que o Senhor não esteja disposto e pronto e qualificado para capacitar os seus servos. Deus tem a resposta para os indivíduos em todas as situações. Não existe ninguém que chegue até Deus com um problema tão grande, complexo e difícil que não possa encontrar nas páginas deste livro, nas instruções do Senhor, a solução. Você deve buscar sabedoria com esta mentalidade. Você deve buscar sabedoria em Deus com essa mentalidade, sabendo que Ele tem a resposta para o seu dilema. Talvez você procure Deus em muitas áreas, menos na área em que você está sofrendo. Muitas pessoas limitam a Bíblia a um livro que vai falar somente de verdades litúrgicas, como o culto deve ser, como cantar ao Senhor, como celebrar a Santa Ceia, como orar, como ler a palavra do Senhor, com que frequência fazer isso. Muitas pessoas limitam a lei do Senhor a estas esferas importantes, sim, da vida, mas não somente exclusivas. Deste modo, elas só sabem viver de um modo cristão quando estão diante da esfera da igreja. Colocadas no mundo, elas vivem a sua própria sorte, achando que não existe solução para o problema que elas enfrentam. Entenda isso bem. Deus tem a resposta para os problemas do seu casamento, sejam eles quais forem. Você está enfrentando uma luta no seu casamento? O seu marido está agindo assim, assim, assim. Você não suporta mais a maneira como ele está agindo, você não sabe como mudá-lo. Você não precisa mudá-lo, porque existe uma resposta adequada para essa situação na palavra de Deus. Você está tendo dificuldade na criação dos seus filhos? Existe uma resposta na palavra de Deus. Você está tendo problema com alguém aqui na igreja, com alguém no seu trabalho? Você está tendo problema com pessoas que você não consegue mais olhar para a cara sem vir aquilo no seu coração. Eu não suporto essa pessoa. Senhor, leva logo isso daí para longe de mim. Então essas áreas já são áreas comuns, você já entende isso. Mas será que você não está enfrentando problemas no seu negócio? Problemas jurídicos, problemas morais, dilemas em que você não está sabendo como se posicionar? Será que você não está tendo dificuldades em traçar um plano de expansão para os seus negócios? Será que você não está tendo dificuldade em organizar o seu ambiente de trabalho? E por que você não recorre a Deus nessas áreas específicas e somente nestas outras mais comuns? Deus, Ele é o Senhor sobre todas as áreas da vida. Como disse Abraham Kuyper, não existe nenhum centímetro da existência sobre o qual Cristo, que é Senhor de tudo, não diga que é dele. Então, irmãos, nós não devemos entender que a sabedoria divina, ela se limita a um aspecto da nossa vida. Mas essa sabedoria, ela é oferecida integralmente. Não importa qual o seu ofício, não importa qual a sua situação, não importa que questões pessoais você tem enfrentado, nada é pequeno demais ou grande demais para não estar abarcado dentro desse grande espectro que é a sabedoria divina e as diretrizes que Deus tem para nos dar. Entenda, irmão, você pode achar que o que você está vivendo não tem nada a ver com Deus, mas Deus tem tudo a ver com todas as dinâmicas da sua vida. E se você quiser realmente ser sábio, você não pode ser parcialmente sábio. Ou você busca a sabedoria divina em todas as áreas, ou na sua vida, ou você está se enganando, achando que a sabedoria divina ela é algo pequeno, quando na verdade ela é algo muito maior. É assim, deixa eu deixar bem claro. Vocês já foram crianças. Aqui vocês tinham a cultura de atirar de baladeira? Tinha?
matava beija-flor para ficar atirador. Era bom. Nunca matei um. Na verdade, eu nunca matei nada. Eu era meio cego desde criança. Nunca fui bom, não. Eu tinha dó dos bichos também. Agora, pescar era bom. Matar os peixes era bom. Sim. Então, você era criança. Você tinha ali um passarinho na sua visão. Você ia atirar naquele passarinho com uma baladeira. Mas dependendo de qual fosse o passarinho, você tinha que usar uma pedra maior. E dependendo do tamanho do passarinho, você nem ia arriscar atirar. Agora, se você tivesse com uma arma, era diferente. Se você tivesse com um canhão, era diferente. Se você tivesse com uma arma de grosso calibre, daquelas que você via em filme, aí que era diferente mesmo. Pois é, muitas pessoas acham que a sabedoria que está disponível para nós, na palavra, nos conselhos do Senhor, ela é como uma baladeira. Ela só serve para coisinha pequena, ou para o que ela já é associada. Mas não, irmãos. A sabedoria de Deus, ela não é uma baladeira. Ela é um canhão. E está disponível para você destruir qualquer que seja o inimigo que esteja à sua frente. Ela está disponível para destruir qualquer que seja a barreira e qualquer que seja a atuação, ou a situação, perdão, que está lhe impedindo de atuar de um modo correto. Todas as situações da sua vida estão debaixo da sabedoria de Deus. Então, você não vai conseguir ser sábio se você não tiver esse pensamento. O pensamento de que em Deus existe resposta para todos, até para você, seja qual for a área em que você necessita de sabedoria. Então, estamos aqui tentando aprender a sermos sábios. E se queremos fazer isso, devemos tomar algumas ações. Em primeiro lugar, devemos buscar sabedoria no lugar correto. Você deve buscar sabedoria em Deus. Em segundo lugar, você deve buscar a sabedoria, você quer obtê-la, com o pensamento correto, com a ideia de que existe resposta ali. O Deus da Bíblia, ele não é um Deus da potencialidade, ele não é um Deus do si, mas ele é um Deus que pode resolver, seja qual for sua questão. Então, existe ainda uma terceira e última ação que devemos desempenhar se quisermos alcançar a sabedoria. Essa terceira ação, ela pode ser encontrada nos versículos 6 a 8. Diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma, homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Em terceiro lugar, além de buscar no lugar certo e com o pensamento correto, se você quer encontrar sabedoria na sua vida, você deve buscar a sabedoria com a atitude correta. No lugar certo, com o pensamento correto e com a atitude correta. Não adianta de nada você saber que as respostas para os seus dilemas estão em Deus, se você não for atrás destas respostas. É como você morrer de sede com um copo de água na mão. É como você nadar desesperadamente, podendo apenas ficar de pé e se levantar. Não adianta de nada você saber que todas as respostas estão na lei do Senhor, se você não fizer uso dessa lei. A sabedoria está à disposição, mas ela está à disposição daqueles que buscam verdadeiramente. Irmãos, você pode ter a solução para os seus problemas todos os dias, guardada na sua estante, no seu guarda-roupa, e não fazer uso dela. Pode ser que você esteja enfrentando dramas terríveis, simplesmente porque você não abre este livro na página certa. Pode ser que a sua família esteja desmoronando, você esteja buscando soluções, quando a solução está à sua frente, quase que todos os momentos da semana. A sabedoria está à disposição. É isso que Tiago está dizendo aqui. Tiago está dizendo que não basta a pessoa pedir a Deus, vocalizar: Senhor, dá-me sabedoria. Mas isso deve ser feito com fé. Como eu tenho dito, a fé em Tiago, ela significa comprometimento.
comprometimento real, significa um compromisso de vida. A fé em Tiago, ela não é meramente um sentimento, uma disposição mental, ela não é uma inclinação do coração, mas a fé em Tiago, ela é uma característica de vida. Eu não sei se eu usei esse exemplo aqui, provavelmente sim, mas eu gosto muito dele para descrever a fé que Tiago está descrevendo aqui. Dizem que na Inglaterra, um certo equilibrista fez um desafio. Ele procurou 2 prédios altíssimos, os 2 mais altos da cidade, que ficassem em paralelo. Ele estendeu então um cabo entre esses 2 prédios e convidou pessoas para assisti-lo, enquanto ele estava ali tentando cruzar de um prédio a outro. Ele então chamou e a multidão se reuniu. De um lado a multidão gritava, do outro também, e o cabo no meio conectando os 2 prédios. Ele então, de um modo excêntrico, pegou um carro de mão, segurou o carro de mão e disse assim: quem de vocês aqui desse lado acredita que eu cruzo essa corda com esse carro de mão nas mãos? Todo mundo, eu acredito. Aí ele pegou o carro de mão, passou lá para o outro lado. Era bom, caiu não. Se caísse não tinha tela, não tinha mais equilibrista também. Chegando do outro lado, ele olhou para a multidão que se encontrava do outro lado e disse: e agora, vocês aqui, quem aqui acredita que eu consigo retornar de onde eu vim, segurando esse carro de mão? Todo mundo, eu. Aí ele pegou novamente o carro de mão, cruzou o cabo, chegou do outro lado. Aí ele disse: agora vamos ver quem acredita mesmo. Quem acredita aqui que eu consigo mais uma vez ir para lá com este carro de mão? Todo mundo, eu acredito. Aí ele olhou para a multidão e disse: então quem tem coragem de entrar no carro de mão? Um silêncio ensurdecedor tomou de conta da plateia e ninguém se dispôs a entrar no carro de mão. A fé que Tiago está dizendo aqui é esta fé. É você entrar no carro de mão. Não é você dizer: rapaz, Deus ele pode solucionar o casamento, Deus pode solucionar meu problema familiar, Deus pode solucionar essa e essa área da minha vida, e ficar ali olhando, contemplando. Não, o que Deus está exigindo aqui, o que Tiago está dizendo que é necessário, é um envolvimento real, pois aquele que não se envolve, ele duvida, e ele é como uma onda do mar, levada pelos ventos das dificuldades, sem ter como reagir. Ele é agitado por qualquer vento na sua vida, e esse homem não alcança do Senhor coisa alguma. Existem muitas pessoas enfrentando problemas no seu lar, na sua vida, nas mais variadas áreas, porque elas dizem: Deus tem as respostas, mas elas não entram no domínio imediato, prático do Senhor. Elas olham para o equilibrista e dizem: você consegue. Mas elas não estão dispostas a entrarem no carro de mãos. Esse homem é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, que está destinado a sofrer, sofrer e sofrer. Irmãos, o que Tiago está nos dizendo aqui é que não basta eu saber que em Deus tem a resposta. Não basta eu dizer, vocalizar: não, Senhor, me ajude nessa área. A minha vida tem que ser marcada por essa busca. Se você quer que o seu casamento mude, você tem que parar de dizer: Senhor, muda o meu casamento, e começar a trabalhar segundo os parâmetros que Ele institui para que o seu casamento mude. Se você quer mudar no seu negócio, você tem que parar de dizer: Senhor, me abençoe, e começar a estudar o que Ele tem para falar, o que Ele tem para falar a respeito disso para você. Você não pode simplesmente ficar no campo da teoria. Você não pode simplesmente dizer: Senhor, me dê o que eu quero. Você deve se envolver de modo vívido com isso, porque senão você vai ser como uma onda do mar, levada de um lado para o outro, e cada problema só vai lhe agitar para um lado diferente, sem que você nunca chegue a nenhum lugar específico e bom. Irmão, se alguém quer encontrar a sabedoria, essa pessoa deve buscar a sabedoria com a atitude correta, comprometendo-se vividamente. O seu Senhor tem a resposta para o seu dilema. Não basta você dizer: eu creio nisso. Você tem que viver esta fé. Você tem que entrar no carro de mão e deixar, enquanto o vento bate em você, o equilibrista lhe levar.
para onde ser, para onde ele achar melhor. Eu não sei quantos aqui tiveram a experiência de andar de moto com alguém que está aprendendo. Não sei se você já teve essa experiência. Existem poucas experiências mais aterrorizantes. Você pensa que vai morrer a qualquer momento e a vontade de botar o pé no chão é grande. Eu já tive a experiência de ensinar algumas pessoas a andar de moto. Terrível. Eu tentei ensinar a Camila, não deu muito certo não. A Camila nunca aprendeu a andar de bicicleta, então foi difícil. Porque ela parava e não colocava o pé no chão. Aí a moto ia descendo, aí eu, meu Deus, Camila. Depois ela começou a botar. Foi só as primeiras vezes. Mas, por outro lado, você já andou de moto com alguém que você confia muito? Eu andava de moto com o pai e ia dormindo. E às vezes caindo. Ele, menino, você... Quando o piloto é adequado, não precisa ter medo de andar com ele. Isso que o Tiago está dizendo aqui. Comprometa-se com esse Deus, que Ele pode lhe ensinar como agir, seja qual for o problema que você vem enfrentando. Seja qual for o problema, seja qual for a área, seja qual for a dinâmica, este Deus tem a solução. Mas essa solução, ela só vai ser vívida, real para você, se você se aproximar desse Deus com fé e viver aquilo que Ele diz. Nesse estudo, então, aprendemos que se queremos obter sabedoria, segundo o que Tiago escreveu para aqueles irmãos, nós devemos, em primeiro lugar, buscar no lugar correto. Em segundo lugar, nós devemos buscar a sabedoria com o pensamento correto. Em terceiro lugar, vimos que devemos buscar a sabedoria com a atitude correta. Se fizermos isso, ao buscarmos a sabedoria, se tomarmos essas três ações como marca na nossa vida, nós não compraremos gato por lebre e vamos obter a sabedoria que tanto desejamos. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra, por Teu amor, muito obrigado por Tua bondade, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e porque o Senhor tem nos dado na Tua palavra os tesouros da sabedoria, do conhecimento. Abençoe cada um dos irmãos, seja conosco no restante dessa noite. Muito obrigado por esse momento tão agradável que tivemos aqui juntos, Pai. Seja conosco nessa comunhão que vamos desenvolver a partir de agora. Te agradecemos por todas essas dádivas que vivemos hoje, participando da Tua ceia, da Escola Bíblica Dominical. Abençoe cada um dos irmãos nos seus afazeres e que venhamos a buscar de modo prático, vívido e eficaz essa sabedoria. Em nome de Jesus te rogamos. Amém.